Boa tarde a todos. Mais um vídeo aqui na minha página do Facebook e também no meu canal do YouTube. O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto. É um assunto muito extenso e complexo. Não tem como falar sobre esse assunto em apenas um vídeo. O assunto é o santuário de Deus. É muita coisa que se tem para aprender a respeito do santuário. Então o objetivo deste vídeo é só dar um pequeno panorama, uma pequena explicação sobre o santuário e despertar o teu interesse sobre o assunto. Para saber mais, você vai ter que correr atrás e procurar aprender sobre o santuário. Existe muita coisa que dá para aprender, mas o básico eu vou falar agora. Por quê? Porque acredito que principalmente os católicos que assistem os meus vídeos nunca ouviram falar do santuário. Nem sabem o que é o santuário. E é uma questão muito importante na história do povo de Deus. O santuário, ele foi o templo de Deus com os homens na época de Moisés, quando o povo saiu do Egito. Quando Moisés conversava com Deus. E quando o povo saiu do Egito, eles foram rumo à terra prometida. E eles estavam peregrinando pelo deserto. E Deus pediu para Moisés fazer um santuário para ele habitar junto com o povo, no meio do povo. E foi o que Moisés fez. Moisés, na verdade, fez um santuário. Ele fez o santuário. E o santuário era esse aqui. É como se fosse o templo de Deus. Era uma construção cercada, onde tinha o altar do holocaustos, a pia e o santuário em si, que era essa tenda aqui. Aqui dentro da tenda, essa tenda aqui, ela era dividida em duas partes. O Santo e o Santíssimo. Aqui na primeira parte da tenda estava o Santo com o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incensário. Aí tinha a cortina e tinha o outro compartimento, que era o Santíssimo, onde é que estava a Arca de Deus com as duas tábuas dos 10 mandamentos. Então esse era o santuário. E aqui no Santíssimo, Deus se manifestava perante o povo de Israel, em cima da arca dos 10 mandamentos. E nessa parte aqui do santuário, que é essa aqui, só entrava os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Os sacerdotes entravam nessa parte aqui do santo, e aqui no Santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados de Israel. Uma vez por ano. E só o sumo sacerdote. Entendem? É interessante. E aqui estava, ó. Aqui estava o povo no deserto, em cabanas. E aqui estava o santuário. Aqui o altar. Aqui o pátio cercado, né? E o tabernáculo aqui, com o Santo e o Santíssimo. E por que desse santuário? Pelo seguinte, ó. Tudo vem
de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles deveriam morrer. Por quê? Pecado, em primeiro lugar, tudo isso está escrito na Bíblia. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Se tu transgredir a lei de Deus, tu tinha que morrer. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Eles não morreram. Por quê? Porque no lugar deles morreu um cordeiro. Um cordeiro foi sacrificado para morrer no lugar de Adão e Eva. Eles pecaram e não morreram logo porque Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar deles. Né? Então eles não morreram logo. Mas mesmo assim eles morreram. Adão morreu com 900 e poucos anos. Antes do pecado, Adão e Eva eram para ser imortais. Mas como eles pecaram, eles morreram. Só que morreram depois. E não morreram na hora exata do pecado, porque Deus providenciou um cordeiro. E por isso que Jesus, ele foi chamado por João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Porque quando nós pecamos, nós devemos morrer. Mas por que nós não morremos? Porque que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, morreu por nossos pecados. Então, ele morreu por nós. Ele levou todos os nossos pecados, entendem? Por isso que nós não morremos quando pecamos. Porque um cordeiro foi sacrificado no lugar do pecador. E era isso que acontecia no início, na época de Moisés. A pessoa não morria porque no lugar dela, dos seus pecados, ela oferecia um cordeiro em sacrifício. O pecador confessava os seus pecados no cordeiro. O cordeiro então era levado aqui no santuário. Ele era entregue para o sacerdote. Aí o pecador confessava os pecados no cordeiro e o sacerdote sacrificava o cordeiro e aspergia o sangue no santuário. E o sangue do pecador foi para o cordeiro e do cordeiro ficou aqui no santuário. Era o substituto do pecador. E os pecados ficavam todos acumulados aqui no santuário. E uma vez por ano havia a purificação do santuário, que era a limpeza do registro dos pecados que ficavam registrados aqui no santuário. Isso aqui era a forma, a religião do povo hebreu antes de Jesus. E tudo ilustrava o quê? A morte do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era tudo uma ilustração de Jesus, que mais tarde viria para tirar os nossos pecados. Depois que o verdadeiro Cordeiro veio, Jesus veio, morreu na cruz, não é mais necessário fazer esse ritual de sacrifício no santuário, porque Jesus levou todos os pecados de todos os seres humanos. E por isso as pessoas não são mortas por causa do pecado. Mas vai ser feito um juízo, uma investigação. Jesus morreu por todos, mas os pecados só vão ser removidos das pessoas que aceitarem Jesus como Messias, como Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por enquanto, ele cobre todos os pecados, mas quem não aceitar Jesus como seu Salvador, não vai ter a cobertura da morte de Jesus pelos seus pecados. Só quem aceitar Jesus. Vocês entendem? Isso tudo é fascinante. Por isso, quando você estuda a história e faz estudos bíblicos, você entende o porquê das coisas, né? Por exemplo, garanto que muitos nunca tinham ouvido falar do santuário. E o santuário explica toda
o ministério que Jesus veio fazer. Por que que Jesus morreu? Porque ele tinha que morrer por nossos pecados. Né? Ele morreu por todos, o pecado de todos. E só vai ser no fim da terra, só vai ter validade, ele só vai cobrir os pecados das pessoas que aceitam a Jesus. Quem não aceita Jesus não vai ter os pecados, digamos assim, os pecados eliminados, apagados, e essas pessoas vão ter a morte eterna. Mas quem aceitar a Jesus como o Messias, como o Salvador, como Cordeiro de Deus, não vai ter a morte eterna, vai ter a vida eterna, porque os teus pecados, os nossos pecados, são cobertos por Jesus. Jesus morreu em nosso lugar. Mas você tem que aceitar Jesus, tem que aceitar esse sacrifício, tem que reconhecer ele como o Messias. Então, os salvos vão ser cobertos pelo sacrifício que Jesus fez. Por enquanto, todos nós somos cobertos pelo sacrifício de Jesus. Mas, no fim da história, só quem realmente aceitar Jesus, os salvos, é que terão a vida eterna. Isso é fascinante. Quando você entende todo o conteúdo, você vê que tudo se encaixa e que existe toda uma teologia atrás dos ensinamentos cristãos. E aonde você não encontra isso em todas as igrejas. É por isso que eu sempre indico para vocês a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fazendo os estudos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oferece, você aprende isso, você aprende sobre o santuário. E outra coisa muito importante, o santuário aqui faz parte do ministério de Jesus. Por exemplo, o plano da salvação, a morte de Jesus foi só uma parte do plano da salvação. Jesus, por quê? Porque o cordeiro ele era morto aqui no altar, né? E aqui ele era sacrificado e queimado para Deus. Foi o que aconteceu com Jesus, aqui no pátio, na terra, no Calvário. Jesus morreu na cruz. Mas depois continua o plano da salvação. A outra parte, além do o cordeiro era morto aqui, mas ele passava depois, o sacerdote levava o sangue do cordeiro para o santo, que é a segunda parte aqui, ó, do ministério, no santo, no santuário, na parte do santo. Aqui o sacerdote fazia uma parte do plano de perdão de pecados. A primeira era a morte do cordeiro no altar. Depois uma parte era realizada aqui no compartimento santo e a terceira parte aqui no Santíssimo. E é isso que Jesus fez. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele esteve aqui na terra, no pátio, que simboliza a terra, e morreu. Ele fez a primeira parte do ministério da salvação. Depois, quando ele foi para o céu, morreu e ressuscitou, ele começou a segunda fase da salvação, que é o ministério no santo, aqui, ó, no lugar santo. Jesus estava aqui no céu, intercedendo por nós no lugar santo. Porque em Hebreus, no livro de Hebreus, fala que existe um santuário no céu. Esse santuário terrestre aqui, ele foi feito por Moisés, que nem eu falei para vocês, e foi uma cópia do modelo que Deus mostrou para ele. E que modelo Deus mostrou para Moisés? O verdadeiro santuário que existe no céu, que é parecido com esse, que tem o Santo e o Santíssimo. Então, Jesus fez a primeira parte do plano da salvação, aqui na terra.
que simboliza o pátio, aqui ó, o pátio do santuário. No Calvário, na cruz, ele morreu. Foi morto o cordeiro, que foi Jesus. Aí Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele subiu aos céus. E lá no céu existe um santuário. E daí o que Jesus fez depois que ele ressuscitou? Lá no santuário do céu, ele entrou no primeiro compartimento aqui, o santo. Ó. Ele entrou aqui. Quando ele ressuscitou, no ano 31, ele entrou no santo do santuário celestial, onde se fazia a intercessão dos pecados, intercedendo pelos pecadores junto a Deus, nessa primeira parte do santuário. Mas não desse santuário aqui, o terrestre, o que está no céu. E no ano de 1844, Jesus passou para outra etapa do plano de salvação, que é a seguinte: ele entrou no outro compartimento do santuário, que é aqui onde é que está a arca, onde tem os 10 mandamentos, que é o chamado Santíssimo. Por quê? Porque no Santíssimo, lembra, os pecados passavam do pecador para o animal, e do animal era sacrificado e passava para o santuário, né? E o santuário daí ficava com os pecados. E uma vez por ano, somente o sumo sacerdote entrava aqui no segundo compartimento para fazer a purificação dos pecados. E foi isso que Jesus fez no ano de 1844. Ele entrou para o Santíssimo, no santuário celestial, onde está fazendo a limpeza dos pecados das pessoas. Ou seja, começou o juízo das pessoas, o juízo chamado investigativo, que iniciou com os mortos. Em 1844 começaram a ser julgados todas as pessoas. E começa com quem? Começou com Abel, o primeiro morto, que está morto. Abel foi julgado e iniciou o processo com o julgamento dos mortos. Até hoje, no ano de 2022, Jesus continua lá no santuário do céu, no compartimento santíssimo, julgando os mortos. E a partir, quando terminar o julgamento dos mortos, começa o julgamento dos vivos, de nós que estamos vivos. Não é interessante isso? Isso poucas pessoas sabem, mas isso é a doutrina do santuário. Isso é uma coisa assim maravilhosa, fantástica, que poucas pessoas sabem. Eu estou falando para vocês de uma forma simples e resumida. Não é para explicar todo o assunto, é para vocês terem ideia do que é a complexidade do plano da salvação. E maiores detalhes eu deixo para você. Você mesmo vai ter que se interessar e estudar, porque é muita coisa. E futuramente eu vou fazer um vídeo com muita calma, bem elaborado, com passagens bíblicas, onde eu vou explicar melhor a doutrina do santuário. Mas o vídeo de hoje é só para você fazer um despertamento em você. E você mesmo tem condições de aprender, inclusive muito mais do que eu. Porque na verdade eu sei o mínimo, eu sei o básico, o necessário. E quanto mais se estuda, mais se aprende. E com certeza você é capaz de aprender, inclusive, muito mais do que eu. Eu só quero despertar vocês para a doutrina do santuário. Não é interessante? Isso é fascinante. E são poucas as igrejas que ensinam isso. Por isso, mais uma vez, eu digo para vocês, a minha igreja, que eu faço parte, é Adventista do Sétimo Dia, explica o santuário. É fascinante. Aí você entende por que Jesus morreu. Porque ele tinha que morrer. Porque antes dele, com Adão, desde Adão e Eva, um cordeiro morria pelos pecados das pessoas. E foi assim no tempo de Moisés, no tempo do povo hebreu, no tempo de Davi.
o santuário, morria um cordeiro para pagar os pecados do homem que é pecador. E o Jesus é, que nem João Batista falou, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque ele é o único sacrifício que poderia cobrir todos os nossos pecados. Inclusive, a morte dele, por ele, todas as pessoas são salvas. Por isso as pessoas não morrem por causa do pecado. Porque Jesus morreu por todos. Vocês entendem? E por isso que ele tinha que morrer. Por isso que quando ele veio à Terra, ele tinha que fazer essa missão. Ele tinha que sofrer a morte por nós. E por enquanto, essa morte está valendo para todos. Para os santos e para os ímpios. Os ímpios também, por enquanto, está valendo para eles a morte de Jesus. Mas eles só terá a vida eterna depois no céu as pessoas que aceitarem Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. As pessoas que aceitarem esse sacrifício, que aceitarem Jesus, que obedecerem a Jesus, a lei de Deus, a morte de Jesus vai dar para essas pessoas a vida eterna. E os pecadores, o que não aceitarem, eles terão a morte eterna. Você entende isso? Isso no fim do juízo, que eu falei há pouco, que Jesus está no Santíssimo julgando as pessoas, ele lá está vendo quem vai ter a vida eterna, porque aceitou Jesus, aceitou a Deus, a Jesus, aos ensinamentos, ao sacrifício de Jesus, que segue os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Essas pessoas terão a vida eterna. E os que não aceitarem a Jesus terão a morte eterna. É fascinante, sabe? Eu sei tanta coisa, pessoal, que tudo para mim faz sentido agora. E eu aprendi isso indo atrás. Eu sozinho fui aprendendo, estudando, né? E aqui, inclusive aqui, depois eu vou deixar o link de alguns cursos sobre o santuário que você pode fazer. Aí você vai começar o seu estudo e você vai começar a entender toda a Bíblia e todo o plano de salvação de Deus para o ser humano. É maravilhoso. Tudo faz sentido daí. Você entende o porquê das coisas, entendeu? Não é fantástico? É maravilhoso. E, mais uma vez, eu vou fazer propaganda aqui. A igreja que ensina, que tem esse ensinamento, que tem essa luz, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então você tem que ir atrás. Você sozinho você tem condições de aprender. E outra coisa, não é difícil. É só questão de ter paciência e estudar e interesse. Não é uma coisa assim que é tão complicado, que é uma matemática muito complicada que você não entende. Não, é bem simples. Você só tem que se dedicar e você entende. E tudo acaba se conectando. E quanto mais você estuda, mais você aprende e mais as coisas fazem sentido. Vocês entendem esse raciocínio? Por isso, eu estou dando o meu testemunho, a minha opinião, o meu conselho. Façam como eu fiz. Estudam, vão atrás, se interessem. Vocês vão aprender coisas que os homens não ensinam, que é o ensinamento de Deus, das coisas do Criador. É maravilhoso. É muito bom saber disso. Isso aí você entende muitas coisas e tudo faz sentido na vida. Não é incrível? Por isso, não tem como eu explicar toda o ensinamento, mas é só para dar um despertar em você. Você vai ver que o que eu falei, você não vai entender tudo, mas é de propósito, para você ir atrás, para estudar, para entender,
o que eu acabei de falar, porque é muita coisa. Eu fiz um resumo bem simples e básico, né? Então você vai ter que conferir se isso tudo é verdade estudando, né? Você mesmo tem condições de fazer isso. E como é que se faz isso? Por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui, ó. Primeira dica é esse aqui, ó. No meu canal no YouTube, eu vou deixar aqui o link, tem essa playlist, que é o Santuário, terceira temporada. Esse curso aqui, ó, tem 13 vídeos que falam sobre o santuário. É um curso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do pastor Arilton, que foi a terceira temporada. 13 vídeos explicando o tema do santuário, o santuário de Deus. Né? Isso eu vou deixar o link aqui. Você pode começar estudando por aqui. Outro curso é esse aqui, ó. Perfeição Cristã, do canal Fé e Evidências. É um canal de um adventista lá de Portugal, né? Aqui também, ó, são quantos vídeos? É também sobre o santuário. São 7 vídeos. Também vou deixar o link aqui, ó. Aqui o caminho do santuário, justificação pela fé, né? Então, mas de preferência faz primeiro esse curso aqui, que é mais simples. Depois esse aqui, o caminho do santuário. E para terminar nessa ordem, esse curso aqui do Daniel Spencer, que ele é um pastor da Igreja Adventista dos Estados Unidos. Ele é português. Fala sobre... Aí não fala diretamente sobre o santuário, mas fala indiretamente sobre salvação, justificação, santificação e glorificação. São 4 vídeos. Com esses três cursos, você pode começar a aprender sobre o santuário. Eu vou deixar aqui no meu canal no YouTube, eu vou deixar os links. E aqui no Facebook, você procura os links por aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque no Facebook é complicado para deixar os links. Bom, mas eu também vou deixar aqui no Facebook esses 3 links, né? E você procura também. Todos eles são... eles estão todos na minha página no YouTube, né? Na minha página no YouTube você encontra esses 3 cursos. Então, agora é contigo. Se você quer aprender sobre o santuário, você pode aprender com esses 3 cursos que eu tenho. E aqui está o santuário, ó. Ele foi durante o templo de Deus, durante o tempo que o povo de Deus, os hebreus, estiveram no deserto, né? E aqui estava o santuário, ó. Como eu expliquei para vocês, o pátio, né, que era cercado aqui, e onde tinha o altar de sacrifícios, a pia com água e o santuário aqui, né? Assim, ó. Aqui era dentro do santuário. Aqui estava aqui de novo o tabernáculo, né? O pátio. E aqui é a planta do santuário dentro, né? E esse santuário aqui, ó, ele existiu na época de Moisés, até quando o povo entrou na Terra Prometida. Depois, quando o povo entrou na Terra Prometida, na época do rei Davi,
o filho do rei Davi, que foi o rei Salomão, daí construiu um santuário de pedra, que seria o templo de Salomão, que foi esse primeiro templo aqui. Aquela cabana lá, que eles tinham aqui, ó, na época do deserto, foi substituída por esse templo aqui, ó, que o rei Salomão construiu. E esse templo aqui depois deu lugar a esse templo aqui, que é o templo do rei Herodes. Esse foi o templo em que Jesus esteve na terra aqui, ó. Ele circulou por esse templo aqui. É muita coisa aqui para aprender. E outra coisa, Jesus não era um sacerdote. Por isso Jesus nunca entrou aqui no santuário aqui. Ele só ficava aqui por fora. Aqui só entravam os sacerdotes. Não é fascinante? Sabe, tem tanta coisa para você aprender e tanta coisa interessantíssima e fascinante. Então esse foi o templo que Jesus conheceu. E esse foi o templo que foi destruído no ano 70. E depois que Jesus veio e morreu, que nem eu falei, ele era o Cordeiro de Deus. Não precisou mais santuário. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro já veio, que era Jesus, e ele foi sacrificado, ele foi morto por nós. Então não precisa mais sacrificar, não precisa mais fazer o templo. E você já deve ter ouvido falar que eles querem construir o terceiro templo. Mas isso está errado, isso são os judeus. Por que eles querem construir? Porque eles não aceitaram, eles não aceitam Jesus. Eles não aceitaram o sacrifício de Jesus. Eles não aceitam Jesus como Salvador, como Messias. Então está totalmente errado a ideia de construir o terceiro templo. Entendem? Não tem nenhum sentido. Só para os judeus, mas os judeus, eles estão na ignorância. Bom, eu vou ficar por aqui. Inclusive agora, vocês devem ter visto que tocou o telefone. Vai começar o jogo do Inter agora. Eu não sou um torcedor fanático, mas eu gosto de assistir um futebol. Vou agora assistir o jogo do Inter, que já vai começar às 4h30. Agora são 4h22. Acredito que eu falei muita coisa. Talvez você com certeza não entendeu tudo. Eu tenho noção disso. Eu sei que ficou complicado e você não vai entender tudo. Nem tem como entender tudo. Mas algumas partes você entendeu. E esse vídeo foi só para despertar o teu interesse, para você ir atrás e descobrir essas verdades. Você tem que estudar agora para descobrir todas as verdades, para entender tudo aquilo que eu falei. E isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é falar bobagens, falar coisas sem sentido, dar piruleta, se jogar no chão, estribuchar. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é você ir agora, pegar a sua Bíblia, fazer esses cursos que eu mostrei. Isso é o Espírito Santo. Isso realmente é o Espírito Santo, é o conhecimento, é a sabedoria e a razão. Então, se você tiver o Espírito Santo, você vai ir atrás, estudar sobre o que eu falei, para entender tudo aquilo que eu falei. É o seu tema de casa. Procura estudar para entender aquilo que eu falei. Tá bom? Vou ficando por aqui. O vídeo já está com 34 minutos. Desejo a todos a paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.